disponibilizo para vocês na íntegra uma entrevista que eu fiz na noite do dia 12/5 de 2021 com o Dr. Eduardo José da Fonseca Costa sobre esse livro aqui, ó, Levando a Imparcialidade a Sério. O tema da entrevista foi justamente a imparcialidade do juiz, e vocês vão perceber que a entrevista foi muito rica. O Dr. Eduardo ele explicou o que é um viés cognitivo, como que isso pode influenciar na decisão do julgador. Ele passou também pela ideia do garantismo processual e mesmo a relação entre o Ministério Público e os magistrados, como é que isso pode interferir no viés cognitivo e na decisão, na quebra da imparcialidade judicial. É uma entrevista muito rica com um tema totalmente inovador e que vale a pena ser vista, ouvida e estudada. Então, boa entrevista. Hoje é dia 12/5 de 2021 e a PUC Minas e eu particularmente temos a honra de receber o Dr. Eduardo José da Fonseca Costa, doutor em Direito, juiz federal em São Paulo, que vai nos falar sobre esse tema desse livro, Levando a Imparcialidade a Sério, uma obra publicada em 2016, tema atualíssimo, que foi publicada pela editora Juspodium. Eu estou muito feliz com a oportunidade que o Dr. Eduardo está nos dando, porque desde o ano passado a gente está conversando, né, tentando marcar essa entrevista, e a gente conseguiu, né, foi uma oportunidade excelente. Eu vou lhe confidenciar uma coisa, aproveitar aqui um momento de informalidade. O primeiro texto que eu li do Dr. Eduardo José da Fonseca Costa foi nesse livro aqui, ó, Comentários ao Código de Processo Civil. O professor Dieli Nunes me deu essa obra. Eu estou lendo o livro, de repente, quando eu chego na tutela provisória, eu falo, ué, esse autor aqui é diferente. E aí, desde 2016, toda a aula minha de tutela provisória, eu cito os trechos dos comentários das tutelas provisórias do Dr. Eduardo José da Fonseca Costa. Eu não o conhecia pessoalmente, tive a oportunidade de conhecê-lo numa banca de doutorado antes da pandemia, eu acho que foi minha última banca de doutorado presencial, a convite do professor Ronaldo Bretas, né? E aí eu conheci presencialmente, vamos falar assim, né, fisicamente. E aí eu falei assim, puxa vida, esse cara que além de escrever bem, fala bem. Eu falei, tem que ficar amigo dele, né? Que eu gosto de ficar amigo de gente inteligente, né? Então aí, a partir daí, eu passei a ler todos os textos que ele publica. E recentemente, até fazendo uma propaganda que ele não pediu para fazer isso, eu estou fazendo por conta própria, ele publicou mês passado esse livro, Processo e Garantia. Doutor Eduardo, vou me chamar a partir de agora de Eduardo, né, já que eu pedi autorização. Ele é um das mentes aí que empresta sua inteligência para a construção teórica do garantismo processual no Brasil, né? Ele, junto com alguns outros colegas muito queridos também, estão nessa construção e eu pretendo também, se eu for digno disso, me filiar a essa escola aí. Eu me considero já um garantista processual, não é de hoje, e para mim é uma alegria muito grande poder entrevistá-lo. Essa obra, Levando a Imparcialidade a Sério, como eu disse no início, ela vai ser a base da nossa entrevista. Como eu sempre faço, é uma entrevista baseada em textos acadêmicos, textos científicos, mas nada impede que ele possa, obviamente, o entrevistado falar sobre a produção científica dele mais recente, relacionadas ao tema. Então, dito isso, uma honra muito grande, uma alegria minha, assim, enorme de poder conversar com você hoje, né? Uma alegria muito grande. E eu começo a minha primeira pergunta, que é uma pergunta essencial para entender isso, que quando eu li esse livro, eu fiquei pensando nisso. Por que será que você escolheu esse tema e escreveu exatamente sobre esse tema nessa proposta, que é uma interseção, né, uma junção entre direito processual, psicologia e economia, né? Eu inicialmente achei que eu falei, nossa, eu não vou entender nada desse livro, eu acho que vai ser muito difícil, porque eu tenho pouco conhecimento de psicologia e tal. Eu fico com muito medo, sabe, Eduardo, de cair no solipsismo. Então, quando eu vejo assim, psicanálise, psicologia, direito, assim, eu me afasto um pouco da psicologia e da psicanálise, mas não é essa a proposta do livro. E um livro assim de leitura muito agradável e posso dizer, embora o tema seja complexo, mas foi escrito de forma muito assim objetiva e acessível, né? Então, eu queria saber isso. A primeira pergunta que eu faço é essa: por que você escolheu esse tema, assim, um tema que hoje em dia está tão na moda, né, tão importante? Por que você escolheu esse tema lá atrás? Bem, antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente, Denis, esse seu generoso convite.
E eu peço a você que estenda o abraço que lhe estou dando agora ao corpo docente da PUC de Minas, que é uma instituição de ensino superior, pela qual eu tenho muito carinho e na qual eu tenho grandes amigos e grandes referências para a minha formação. E eu, notadamente, menciono dois grandes mestres e amigos, que são os professores Rosemiro Pereira Leal e Ronaldo Bretas, além de tantos outros amigos também mestres, como você, o professor Carlos Henrique Soares, a professora Flaviane Magalhães e tantos outros, enfim. Eu não quero me limitar a uma lista porque ela não é taxativa. E a gente está ensaiando há muito tempo já essa conversa, graças a Deus, hoje ela acontece e se consolida. Estou muito feliz mesmo de estar aqui com você, já assisti a outros programas. O primeiro programa que eu assisti foi aquele que você entrevistou o Glauco, falando sobre garantismo processual, e me enche de muita satisfação saber que você tem flertado com essa teoria ainda infiere, né? É uma metodologia de abordagem do direito processual um tanto diferente daquela com a qual estamos acostumados e sobre a qual nos formamos em geral. A exceção de você que teve o privilégio de estudar num âmbito escolar em que o instrumentalismo jamais fez voz e vez. Bem, eu me interesso por esse tema há muito tempo, mas eu confesso, por incrível que possa parecer, que o tema da imparcialidade só começou a me chamar a atenção após a minha investidura no cargo de juiz federal. Eu advoguei de 1998 a 2006. E durante esse interregno, eu nem era garantista, embora advogado, e um advogado bastante combativo. Eu sempre fui um advogado bastante belicista, nunca me afeiçoei muito à ideia de que os advogados devem ser pacificadores ou cooperativos. Eu vim de uma formação advocatícia sangrenta, adversarial e belicista. E talvez isso influencie um pouco o meu modo de enxergar a dinâmica processual. Mas quando eu me decidi pela carreira da magistratura e tomei posse, logo nos primeiros meses de exercício, eu comecei a me observar e comecei a notar em mim alguns comportamentos que, confesso, não me deixavam contentes. Eu muitas vezes me percebia, depois eu descobri que havia essa palavra, enviesado, eu me percebia propenso a determinados impulsos que não combinavam nem um pouco com aquela ideia que eu nutria desde a infância de um juiz sereno, sábio, salomônico, liano, cordial. Eu vim de uma geração da magistratura, Denis, que ingressou sob o palio já da emenda 45. Então, uma geração que acabou sendo impregnada de uma cultura eficienticista. Eu venho dos primeiros meses de vigência de uma ideia de celeridade processual como princípio constitucional, do Conselho Nacional de Justiça, das metas do CNJ, das políticas conciliatórias, desta visão de um juiz como um gerente, um gestor, dos planos de meta de eficiência dos tribunais. Eu entrei no Poder Judiciário dentro já desse clima. Então, obviamente, quando você entra, por força um tanto da imaturidade e da inexperiência, você compra esses pacotes e começa a trabalhar um pouco dentro de uma linha de produção fordista. Você começa a estar em estágio probatório, quer fazer bonito para a corregedoria,
e começa a querer sentenciar em audiência para que os processos andem mais rápido, começa a tornar as concessões inaudita altera parte de tutelas sumárias como uma regra. Enfim, você começa a sofrer, com o perdão da comparação, começa a sofrer de uma espécie de ejaculação precoce jurisdicional. E observando o meu comportamento, eu comecei a me dar conta de algumas coisas que me angustiavam. Por exemplo, eu percebia que quando eu concedi uma liminar, eu tinha uma enorme dificuldade de ler com paciência a resposta do demandado. Eu percebi em mim um movimento íntimo de confirmação daquela liminar, de corroboração daquele juízo de probabilidade que eu já havia feito quando da leitura da petição inicial. E eu percebia, portanto, a inadequação desse impulso, porque, na prática, eu notava que todo o esforço do demandado em me demover da impressão inicial era um esforço praticamente inútil. É óbvio que, ao final, com a provável improcedência, ele interporia a apelação. Mas aí eu pensava, será que eu estou sendo realmente imparcial? Por mais que ele procure na apelação um tribunal imparcial, esse demandante contra o qual eu já me azedei, esse demandado contra o qual eu já me azedei desde o começo, não tem direito a um juiz imparcial desde a primeira instância? E aí eu estudar a doutrina sobre imparcialidade, e aí começou a me chamar a atenção uma coisa. Havia, como ainda há deles, um verdadeiro deserto de prosa no Brasil sobre o tema. Eu não encontrei um único livro, desde 1500, desde a descoberta do Brasil, um único livro sobre o tema. Eu achava artigos, capítulos, escritos com muita má vontade, geralmente se limitando às causas de suspeição e de impedimento, nos cursos, manuais, tratados, apostilas preparatórias para concurso público, mas eu não encontrava uma monografia inteiramente dedicada ao tema. E isso me chamou muito a atenção, porque já nessa época eu comecei a fazer as minhas primeiras viagens com interesse acadêmico, e quando a gente é do meio intelectual, quando a gente chega num país estrangeiro, a gente geralmente, quando é muito nerd, procura uma livraria, né? Você desce do hotel, vai almoçar, e aí você vai dar um passeio e começa. Você está lá em Roma, dove é a livraria? Aí você vai em Lisboa, onde há um alfrábio de livros usados, tal. A gente sempre fica pesquisando arqueologicamente alguma livraria ou algum sebo. E me surpreendia, porque eu me deparava com muitos livros sobre imparcialidade. Eu sempre pude dar aulas e palestras em países de língua espanhola, em toda a América Latina, e sempre me assustei com a fartura de livros sobre imparcialidade. E não vi o mesmo no Brasil. Então, isso já começou a me chamar a atenção. E eu comecei a perceber também que algumas condutas judiciais propugnadas pela doutrina, maiormente por uma doutrina mais publicística ou hiperpublicista, que prescreva o processo como uma ferramenta a serviço do poder jurisdicional, eu comecei a perceber que essas doutrinas estimulavam em mim comportamentos que, por sua vez, estimulavam em mim essas propensões, esses impulsos que, para mim, não combinavam muito com a ideia que eu tinha de um juiz imparcial e, portanto, equidistante, sereno, desinteressado. E aí eu comecei a pensar, deve ter algum norte-americano com vocação para pesquisa empírica que já tenha estudado esse tema. Não é possível que
eu pesquisava e não encontrava. Até que, a convite do Glauco Bugnerato Ramos, que você entrevistou, eu fui participar de um congresso na cidade de Azul, na província de Santa Fé, na Argentina. Lá, bienalmente, se encontram os garantistas argentinos. É o Congresso Nacional de Direito Processual Garantista. E lá eu encontrei um chileno, Você lembra quando presidente... Você lembra Isso quando foi em 2012. Esse chileno era, então, o presidente do Instituto Pan-Americano de Direito Processual, Hugo Boto Oakley, a quem eu dedico agradecimentos no meu livro. E o Hugo estava falando exatamente sobre vieses cognitivos. Em espanhol, sesgos cognitivos. E eu me lembro que era a penúltima palestra do dia, eu estava exausto já tinha tomado muito vinho, a gente vai para lá, come muita carne, toma muito vinho, já estava pescando. E aí ele começa a falar de vieses cognitivos e a relação que isso tinha a ver com a prova de ofício. Basicamente, a palestra dele era explicar as pesquisas empíricas sobre os vieses cognitivos e mostrar se, de algum modo, a prova de ofício enviesava o juiz. E eu falei, bingo, é isso que eu estou procurando, porque eu entendi que, na verdade, quando eu corroborava a minha liminar na sentença, dando de ombros para o contraditório pelo qual o réu se esforçava, eu estava enviesado, eu estava sob um viés de confirmação. E assim que eu cheguei ao Brasil, eu mandei um e-mail para o Hugo, falei, Hugo, você pode me mandar todo o material de que você dispõe? Ele me mandou, foi muito generoso, me mandou uns 10, 12 artigos. E aí eu fui nas referências bibliográficas desses artigos e fui montando o meu estoque e eu percebi que havia um mundo por trás disso. O Hugo, me permita, ele é chileno, né? Você falou. Ele é O chileno. Hugo é advogado e professor em Vinha del Mar. Ah, sim. Eu conheci. Tem várias obras. Ele foi presidente do Instituto Pan-Americano. Pan-Americano. Ah, tá. Entendi. Tem 2 obras importantíssimas. E aí uma você foi sobre... puxando o novelo. Você foi puxando eu o fui novelo puxando da o bibliografia. novelo. E quando eu me dei conta, eu já tinha uma montanha de artigos empilhados, eu imprimia tudo. Depois descobri uma imensa bibliografia, maiormente em inglês e produzida nos Estados Unidos. Eu descobri que existe uma disciplina inteira dedicada ao uso dos vieses cognitivos, especialmente na economia, na ciência da administração, na teoria da decisão de uma maneira geral e, como não poderia deixar de ser, no direito. E aí, munido dessa imensidão de papéis, eu fui aos poucos me debruçando sobre aquilo. A minha imersão no estudo dos vieses cognitivos coincidiu com a minha conversão ao garantismo. E foi muito interessante isso para mim, Denis, porque ao mesmo tempo em que eu estudava o garantismo, eu me dava conta de que as pesquisas empíricas sobre vieses cognitivos corroboravam o insight garantista. Ou seja, para além de o garantismo ter uma rígida estrutura lógico-sistêmica, porque se tem uma coisa da qual os garantistas podem se vangloriar, é de que eles estudam uma episteme, com o perdão do palavreado, muito bem amarradinho. É uma doutrina muito consistente. Você pode até não concordar com ela. Olha, não concordo com as premissas, acho que o que você propugna é infactível na prática ou jamais será absorvido pela cultura autoritária do Poder Judiciário brasileiro, ok. Mas se há uma coisa de que não se pode acusar a doutrina garantística, é de uma inconsistência. E, ao mesmo tempo, eu percebia que essa forte consistência sistêmico-doutrinária era passo a passo confirmada pelas pesquisas sobre vieses cognitivos. Tanto que eu me debrucei várias vezes sobre textos
de autores norte-americanos que diziam o seguinte: esta nova doutrina, que depois veio a ser chamada de psicologia comportamental cognitiva ou de economia comportamental, dizem esses autores, é o certificado empírico do acerto do que eles chamam lá de adversarialismo. É muito difícil traduzir para o inglês garantismo, porque, na verdade, o adversarialismo e o garantismo não são exatamente a mesma coisa. As pessoas costumam dizer que o garantismo é uma versão latino-americana do adversarialismo anglo-saxão. Isso é uma mentira. O adversarialismo não se dissolve num garantismo e nem o garantismo se reduz a um adversarialismo. Há vários pontos do adversarialismo que não encontram consonância na doutrina garantista, embora em boa parte encontrem. E aí foi muito interessante isso. Então, num primeiro momento, eu me dediquei a estudar a chamada economia comportamental, que é esse ramo também infiere em desenvolvimento das ciências empíricas que estudam a relação entre vieses cognitivos e tomada de decisão. E já agora, no segundo momento, abandonei um pouco esses estudos e comecei a estudar, a desenvolver propriamente uma ciência jurídico-dogmático-processual com uma abordagem garantista. Mas são coisas que em mim surgiram ao mesmo tempo. E o tema da imparcialidade, como eu lhe disse, vem a reboque de tudo isso, porque é o grande tema da economia comportamental no direito processual. Havia um deserto de prosa no Brasil sobre esse tema, e um tema tão importante. E é tão importante que a escassez doutrinária no Brasil sobre esse tema, em boa parte, é o que causou e vem causando os tantos problemas que nós estamos assistindo no dia a dia, inclusive na televisão. Quer dizer, tudo que a gente assistiu de quebra de imparcialidade na Operação Lava Jato, tudo que a gente assiste de um certo desprezo pela imparcialidade já na jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente na do Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo gosta muito de rezar a imparcialidade para os outros, mas não faz o serviço dentro da própria casa. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, enfim. Então, eu falei, não, alguém tem que escrever sobre isso. E, na verdade, havia um único livro que eu achei sobre o tema, e sempre gosto de mencionar esse livro, de um grande colega juiz federal de Curitiba, chamado Júlio César de Souza, Arthur César de Souza, cujo título é A Parcialidade Positiva do Juiz. Eu falei, esse livro não é sobre imparcialidade. Esse livro é como ser politicamente correto, parcial. Seria, entre aspas, a boa parcialidade. Assim como existe o ódio do bem, segundo esse autor, que é um declarado marxista, haveria a parcialidade do bem. Geralmente, aquela parcialidade do socialismo processual, a boa parcialidade pró-mísero, a boa parcialidade funcionalizada para proteger o lado mais pobre e, de certo modo, promover no processo uma distribuição de renda, enfim, e que, portanto, é uma doutrina, de certo modo, ativista. Isso, para mim, não é um livro sobre imparcialidade, porque a parcialidade positiva em favor do autor, por exemplo, configura a parcialidade negativa em desfavor do réu, que, por sua vez, também tem direito a um juiz imparcial. Então, eu falei, alguém precisa escrever sobre imparcialidade de um modo sério. E não sei se consegui, mas pelo menos posso me vangloriar. O primeiro livro inteiramente dedicado ao tema no Brasil, desde 1500, é o meu. Esse movimento aí que você mencionou, né? Eu me recordo disso na graduação. Havia um movimento muito forte, eu não sei se existe ainda hoje, já tem muitos anos isso, quer dizer, tem mais de 20 anos, no Rio Grande do Sul.
Eles chamavam na É o época direito alternativo. Direito alternativo ou direito achado na rua. Achado nas ruas. Eu me recordo que eu, estudante, ainda participei de um concurso lá de monografias, eu fui o único aluno da faculdade inteira que escreveu contra o direito alternativo, que era uma moda na época, era uma moda. Sim, eu sou dessa época. Você é dessa época, né? Então, me parece que é uma forma de ativismo, não tenha dúvida, né? E, olha, nessa trajetória sua, na forma que você escolheu esse tema, o que me pareceu no início é que você partiu de uma subjetividade, de certa forma, né? Assim, de tentar combater o próprio viés cognitivo, né? E ser um juiz imparcial. Ou seja, você lutou para construir uma teoria que lhe permitisse ser efetivamente um juiz imparcial. Então, você contribuiu com esse livro para que os outros juízes também possam seguir esse raciocínio, né? E aí eu queria que você explicasse, para quem nunca estudou esse tema, em poucas palavras, se for possível, o que é, afinal, o viés cognitivo? E aí, se puder também emendar com uma outra pergunta, que é o seguinte: por que você mencionou, logo no início do livro, e também até aqui na contracapa, você menciona isso, por que a imparcialidade do juiz é uma garantia das partes? Então, assim, o que seria o viés cognitivo e por que isso relaciona as partes, e não só o juiz? Sim. O estudo desses vieses começou por volta de 1974. Dois psicólogos, professores da Universidade de Tel Aviv, um ainda vivo, o Daniel Kahneman, escreveu uma obra famosíssima, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Há uma boa tradução ao português. É um livro que se encontra fácil e um livro imperdível. E o outro, já falecido, o Amos Tversky, se deram conta de que existem ilusões cognitivas. Assim como há ilusões sensoriais, nós temos ilusões de ótica, vemos, mas não estamos na realidade vendo, ilusões auditivas, às vezes escutamos algo achando que é A, mas é um som B, ilusões táteis, ilusões olfativas, ilusões gustativas. Do mesmo modo, eles se aperceberam da existência de ilusões cognitivas. Achamos que estamos conhecendo X, quando, na verdade, o que se nos apresenta é Y. E eles se deram conta de que havia determinados fatores que determinavam essas ilusões cognitivas. Ou seja, determinadas ilusões cognitivas são sistêmicas, de modo que, se eu consigo evitar o fator que as desencadeia, eu evito a ilusão. E, portanto, apreendo corretamente a realidade e, por isso, sou capaz de, com base nessa compreensão, tomar uma decisão melhor. Então, eu vou usar uma imagem para tentar explicar. É como se a mente humana, eu vou chamar como mente o aparato cognitivo que funciona dentro do cérebro. Às vezes, vou misturar aqui como sinônimos mente e cérebro. Mas, de todo modo, tudo se passa como se a mente humana fosse um microprocessador. Como todo microprocessador, ele não consegue processar toda a ordem de estímulos que recebe do meio externo, porque a realidade é muito mais complexa do que um processador consegue processar. Por isso que ele é um micro e não um pan-processador. O que o microprocessador faz, ao fim e ao cabo? Ele seleciona informações negociando com o meio externo. A mente faz isso. A mente não consegue dar conta de toda a quantidade praticamente infinitesimal de informações que vem do mundo externo. Ela negocia com o meio externo, filtra e seleciona
aquelas informações que ela entende como relevantes. Qual é o problema disso? O problema é que, não raro, em situações dramáticas de incerteza ou de pressão pela necessidade de um conhecimento muito rápido, a mente acaba filtrando em excesso essas informações que entram nela. E muitas vezes seleciona mal, descartando informações relevantíssimas, absorvendo pela metade, por exemplo, essa quantidade relevante de informações, acaba tendo um conhecimento subótimo, distorcido da realidade, e a partir deste conhecimento distorcido, manco, falho, toma uma decisão ruim. Cria, portanto, um atalho cognitivo. E daí de cara foi se percebendo que a pressa, como não poderia deixar de ser, é uma inimiga da perfeição decisória. Porque no afã de conhecer e decidir rápido, a mente simplifica demais e toma decisões, portanto, ruins. Então, grosso modo, o viés cognitivo é um atalho mental super simplificador, indesejavelmente simplificador, porque nos leva a uma decisão subótima. E aí os pesquisadores começaram a perceber o seguinte: nem todo viés cognitivo é ruim, porque a vida seria praticamente, a vida seria absolutamente impraticável se nós tivéssemos que deliberar com cuidado e, de maneira exauriente, coletar todas as informações relevantes possíveis para tomar decisões comezinhas do nosso cotidiano. Então, o que a mente faz, muitas vezes? Ela aciona o modo automático para que a gente tome decisões prosaicas na nossa vida diária sem refletir muito sobre elas. Ou seja, nós passamos boa parte do nosso dia trabalhando no modo enviesado. Então, por exemplo, quando você toma um banho, a não ser que você sofra de transtorno obsessivo-compulsivo, você não fica deliberando passo a passo as etapas do seu procedimento de se banhar. Né? Agora, só se você for uma pessoa que sofra de toque e ritualize isso. A vida seria insuportável, né? Agora vou lavar o ouvidinho direito, depois eu pego o sabonete. Você não fica algoritmizando o banho. Quando você vai ver, você já está se enxugando e nem lembra como é que foi o passo a passo do banho. E a gente faz isso para várias coisas, para comer, para beber água, para tomar banho, para beijar na boca, para transar com a esposa, para dirigir. Né? Quando você é um aluno novato, está tirando a carteira, que você algoritmiza e você delibera passo a passo, né? Como diz em italiano, passo dopo passo, as etapas de você guiar um carro. Né? Você não delibera muito a troca de marcha, mas depois de muita experiência. Né? Então, a vida seria chata sem os vieses cognitivos. De um certo modo, eles são em nós um resquício da nossa ancestralidade animal. Porque o homem das cavernas não tinha muito tempo para deliberar sobre tudo. Né? Essa reflexão deliberativa, ela nasce com o surgimento do Homo sapiens e ela se reforça com o processo civilizatório. O problema deles é que determinadas decisões, das quais se espera um mínimo de racionalidade, não são compatíveis com um enviesamento cognitivo. Né? É por isso que o primeiro grande ramo da ciência social aplicada a se interessar pelos vieses foi a economia.
Porque o que os economistas perceberam? Que aquele homo econômicos do modelo neoclássico, aquele homem do modelo decisório bayesiano, ele não existe na prática. Então, não raro, de maneira sistêmica, os agentes econômicos tomam decisões enviesadas, decisões por atalho, decidem mal, e não raro são decisões econômicas ruinosas. Pode ser um investimento ruinoso, uma decisão de incorporação de uma empresa ruinosa, enfim, uma decisão de cisão, uma decisão de pedir ou não uma recuperação judicial, de abrir ou não uma filial, de investir ou não no mercado de capitais naquele momento, enfim. Havia uma série de inconvenientes dos vieses cognitivos na tomada de decisões econômicas. Então, o que os economistas perceberam? Se o enviesamento é sistêmico e se eu consigo prever que fatores desencadeiam, se eu evitar esses fatores, eu tendo a uma decisão economicamente ótima. E aí surge a chamada ciência da economia comportamental, ou a psicologia econômica. Não uma psicologia freudiana, psicanalítica, uma psicologia comportamentalista, behaviorista. E aí esses estudos cresceram enormemente, não sem razão. Ultimamente, vencedores de prêmio Nobel de Economia são psicólogos que estudam isso. O Kahneman, com aquele estudo de 74, venceu o Nobel em 2002 de Economia. O Tversky já tinha morrido. Mais recentemente, o Richard Thaler, que tem várias obras também em economia comportamental, ganhou o prêmio Nobel. E os estudos se disseminaram enormemente. E não tardou, obviamente, para isso chegar no direito. Não é? Os estudiosos do direito falaram, peraí, isso aí nos interessa também, porque há um sujeitinho magnânimo chamado juiz que também toma decisões socialmente relevantes, né? Decisões para a vida dos outros. E será também que esse sujeito chamado juiz não se enviesa? Não há fatores de enviesamento na tomada de decisão judicial e que acabem por causar decisões ruins, subótimas, se esses fatores desencadeadores de vieses são já conhecidos, se eu evitá-los, eu consigo uma decisão melhor? Será que, ao fim e ao cabo, a atuação dos vieses cognitivos sobre os juízes não são aquilo que sempre se suspeitou, eles configuram quebras inconscientes de imparcialidade? E será que há determinados formatos procedimentais que são mais propiciadores de enviesamento e outros não? Será que o enviesamento de juízes leigos nos Estados Unidos, em vários estados, o procedimento comum no ambiente civil é o júri? Será que um juiz leigo é mais enviesável que um juiz profissional? Os pesquisadores começaram a se perguntar, começaram a ir a campo, e aí surge, para além da economia comportamental, o que eles chamaram nos Estados Unidos de economia comportamental do direito. Behavioral Law and Economics, ou Behavioral Economics of Law. E aí foram estudar vieses cognitivos dos diferentes ramos do direito. O que mais chamou a atenção no começo, por óbvio, foi o direito do consumidor. Porque eles perceberam de cara o seguinte: olha, ao fim e ao cabo, a grande função do direito do consumidor é proteger o adquirente de produtos e serviços
de enviesamentos, não raro incutidos pelas técnicas de propaganda e marketing, que estimulam o inconsciente do comprador a muitas vezes comprar coisas das quais ele não precisa, ou enviesá-lo para que ele vença o medo da nocividade do produto ou do serviço que ele esteja adquirindo. Então, eles sacaram isso de cara. E não por outra razão, os primeiros estudos se debruçaram sobre o direito do consumidor, o enviesamento do consumidor e como o direito do consumidor protege o consumidor desses vieses. E as pesquisas são tão interessantes nesse assunto, Denis, que eles perceberam que para cada setor da economia há vieses específicos. Então, você tem vieses específicos para o consumidor de crédito popular, para o consumidor de tabaco, para o consumidor de veículos automotores novos. E o viés também de faixa etária. Né? De faixa etária. O que eles perceberam? Que, à medida que variam as técnicas de enviesamento pelo marketing para estimular a aquisição pelo consumidor, há sub-ramos do direito do consumidor em função do setor da economia e ou da faixa etária do adquirente de produtos e serviços. Então, isso deu o que eles chamam de behavioral turn. Foi a virada comportamental no estudo do direito do consumidor nos Estados Unidos. E isso deslanchou um cipoal de pesquisas das quais o Brasil está ainda muito longe de conhecer. Aí, Eduardo, o segundo ramo... Me permita só. Eu já tinha lido alguma coisa sobre economia comportamental, mas não no direito. O seu trabalho é o primeiro que eu leio trabalhando em economia comportamental no direito. Você conhece algum outro trabalho que faz isso no Brasil? Tem. Aí na Universidade Federal de Minas Gerais, tem eu cito esse trabalho no meu livro. Tem uma dissertação de mestrado sobre direito do consumidor à luz da economia comportamental. Me foge o nome agora do autor. Mas em relação à imparcialidade, não. Do juiz, não. O seu é o primeiro. Não. O meu é o primeiro. Depois, esses estudos se estenderam ao direito das políticas públicas. Por exemplo, quando você vai fazer mestrado e doutorado hoje nas grandes universidades norte-americanas, em direito administrativo, por exemplo, eles te socam uma batelada de literatura sobre isso. O Kassenstein, por exemplo, que tem um livro famoso chamado Nudges. Nudge em inglês é da dica, da toque, né? O Sustein chefiou uma agência nos Estados Unidos durante o governo Barack Obama que estimulava a produção de políticas públicas com base nos postulados da economia comportamental, copiando uma agência inglesa instituída pelo David Cameron, chamado BIT, que é Behavioral Insights Team. O Reino Unido foi pioneiro nisso, depois os Estados Unidos durante o governo Obama. E o Kassenstein, que é a maior autoridade hoje nos Estados Unidos em economia comportamental de políticas públicas, começou a usar esse aporte científico para desenvolver políticas, por exemplo, de conscientização contra o tabaco, de conscientização para a doação de órgãos, tentando com isso desenviesar os cidadãos. É óbvio que isso causou polêmica, porque você fica num limite entre desenviesar e manipular. E logo depois vieram os estudos propriamente em direito processual, maiormente sobre o enviesamento do julgador, seja o juiz leigo dos júris populares nos Estados Unidos, seja os juízes profissionais. E aí foi exatamente sobre essa fatia que eu me debrucei, sem descurar, obviamente, as outras, né, que eu cito nas páginas introdutórias do meu livro, nos rodapés,
e ao longo do texto propriamente dito. Bom, só para quem está chegando agora, só para informá-los, tudo isso que o Eduardo está mencionando, falando sobre a imparcialidade judicial, especialmente as referências, ele trata no livro dele. Então, estou fazendo aqui uma propaganda aqui da importância, e como nós conversamos aí, é um trabalho pioneiro. Eu já tinha lido, obviamente, muita coisa sobre esses temas que me interessam muito, mas dessa perspectiva é o primeiro trabalho que eu vejo. E eu queria perguntar uma outra coisa que para mim, é uma coisa que tem influenciado muito. É um viés importante e que não foi, assim, propriamente assim, um tema assim, central do seu trabalho, assim, me parece. Mas a questão da moral religiosa, é um espaço de subjetividade também. Será que isso também pode ser um viés cognitivo? Pode gerar um viés cognitivo? Só um detalhe, eu lembrei que você falou sobre política pública, né, sobre viés cognitivo, essas campanhas. A Europa está passando agora por um momento, quando eu estava lá já estava acontecendo isso, um movimento anti-vacina muito forte. Na Pois Europa, é. o movimento anti-vacina é muito mais forte do que aqui, né? Então, na França, na Itália, na Alemanha, coisa que eu nunca vi no Brasil, passeatas contra a vacina, né? E lá estão tendo que fazer uma campanha muito grande para tentar retirar esse viés aí. Não, mas um também. dos estudos interessantes sobre viés cognitivos em políticas públicas é exatamente sobre vacinação. Um dos viés cognitivos que mais acometem os cidadãos e que são uma resistência à vacinação é o viés otimista. Ou seja, a nossa mente tende a acreditar que tudo acontece com os outros, menos com nós. O que explica, por exemplo, o sucesso, entre aspas, do contágio do HIV. O sujeito acha que ele tem o corpo fechado, que ele tem o pipi ou a periquita imantados por alguma entidade sacra e que, portanto, ele está imune a qualquer tipo de doença sexualmente transmissível. O viés otimista é o viés que mais perturba as políticas sanitárias, né? Inclusive as de vacinação. E você considera que, voltando aqui a questão da moral, também pode influenciar? Nos seus estudos, você chegou a ler alguma coisa sobre o tema, alguma coisa assim, a questão da moral subjetiva, a religião? Existem textos sobre enviesamento cognitivo no julgamento moral, não no julgamento propriamente jurídico. Mas não me parece que se possa enquadrar a moral propriamente em si como um viés. O preconceito moral, sim. Porque o preconceito ele é um atalho mental. Veja que coisa interessante, Denis. É duro dizer isso, mas a nossa mente é propensa ao preconceito. Porque, como todo atalho mental, o preconceito gera economia de queima de glicose. E, portanto, ele encurta o processo reflexivo deliberativo. Quando eu já tenho um pré-conceito, eu não preciso gastar massa encefálica para individualizar os meus julgamentos e as minhas percepções. Porque eu já tenho um pré-julgamento e uma pré-concepção. Então, percebam que, por um princípio de economia, o nosso aparato cognitivo, isso se deve a uma ancestralidade, porque em tempos imemoriais nós não tínhamos tempo para deliberar, porque senão o dinossauro nos comia. O Homo sapiens, este homem que vive hoje, é o homem que chegou até os dias atuais, em boa parte, porque ele se utiliza de vieses. Há vieses bons e vieses ruins. O preconceito, ele pode ser tanto bom quanto ruim, né? Por exemplo, um preconceito racial, um preconceito de gênero, um preconceito por opção sexual, são maus preconceitos. Mas, muitas vezes, os preconceitos nos ajudam
Porque eles são uma pré-concepção de uma experiência que veio se acumulando secularmente e que não raro se confunde com a ideia de tradição. É preciso separar os bons dos maus viés. Como eu expliquei, tomar banho com o piloto automático ligado é um bom viés. A vida seria insuportável. Imagina você comer, em cada mastigação deliberar quantas mastigadas você vai dar. Você não faz isso, a vida seria insuportável. A questão é saber qual é o bom viés para decidir e qual é o mau viés. Por exemplo, você tem bons vieses para decisões médicas. Copiar um tratamento médico bem-sucedido do vizinho é um bom viés. Geralmente, copiar bons tratamentos clínicos levam a um sucesso terapêutico. Isso é um bom viés decisório. Agora, qual é um bom viés decisório no direito? Não se descobriu ainda. Nem o ementismo é um bom viés. Porque até para você aplicar um precedente, você precisa fazer um cotejo analítico do seu caso subjúdice e do caso examinado naquele precedente. Isso é uma abordagem algorítmica anti-enviesante. Então, nesse sentido, repito, o drama é saber se há bons vieses e separar dos maus vieses. No direito, a gente não conhece nenhum bom viés ainda. O viés no direito, por hora, é um problema seríssimo. Não é? Mas eu acho que eu fugi da pergunta. Você não, perguntou... Não fugiu, não. Você da moral. Então, veja, o que a moral pode ser um viés, né? Que pode ser um viés, mas que a gente teria que separar, né? Isso. O que a moral é, de certo, um elemento da pré-compreensão decisória. Né? Como os hermeneutas nos ensinaram, ninguém decide a partir do zero. A gente sempre parte de um projeto prévio de decisão. Bruto, mal acabado, impulsivo, mas que é sintetizado no nosso espírito a partir de todo aquele arcabouço compreensivo que é formado pela nossa moral, pelos nossos cânones religiosos, pelos nossos medos, pelas nossas opções ideológicas, pelos nossos traumas, pelas correntes dogmáticas das quais a gente comunga. E aí tem todo o processo de depuração circular, de aperfeiçoamento da decisão em projetos mais depurados. E aí é que os algoritmos antiviesantes ajudam, a imersão desse processo de decisão na tradição doutrinária jurisprudencial, o diálogo com o texto, importante isso, né? O texto normativo no direito é o ponto de partida e o ponto de chegada do processo decisório. Nós estamos aferrados aos determinantes semântico-pragmáticos do texto e à tradição dentro da qual esse texto se insere, né? Hoje em dia parece que texto de lei, seguir texto de lei virou uma doença. Tem até um nome científico para a doença, o legicentrismo. No final do livro você fala até do ressurgimento, né? Fala que é quase uma heresia, né? Enfrentar a razão passa a ser uma heresia, né? Pois é, mas a moral é um arcabouço pré-compreensivo, ineliminável. Eduardo, olha só, vê se eu entendi. Eu acho que eu entendi bem o que você falou e você está trazendo algo novo para mim. Para mim, isso é totalmente novo, esse raciocínio. Que é o seguinte, a moral, você vai ter algum viés cognitivo, né? Até no seu livro mesmo, você fala assim que é muito difícil você ficar livre totalmente, né? Um espaço totalmente neutro, sem viés algum, né? A moral, por exemplo, se eu tenho um dever moral, por exemplo, eu estou dando um exemplo bem simples aqui para facilitar até para quem está nos assistindo. Vou imaginar que eu tenho um dever moral de não prejudicar as outras pessoas e não atuar com má fé. Pode ser, por exemplo, algo que advém de uma religião, de uma moral comum, laica, não importa.
Eu tenho o dever moral de não prejudicar as outras pessoas e não atuar de má fé. Isso pode ser um viés positivo, por exemplo. Eu, como juiz, eu posso atuar sem querer prejudicar as outras pessoas, sem atuar com má fé, por exemplo. É mais ou menos isso que você está dizendo, né? Quer dizer, a gente vai ter algum viés cognitivo. Algum viés a gente vai ter. E a gente teria que ter consciência desses viés para saber selecionar ou não. Exato. É assim? Eu Objetivar acho esses vieses, que né? a grande importância desses estudos é mostrar o seguinte, como eles realmente mostram. Sempre se achou que os grandes alvos, as grandes vítimas do enviesamento seriam os juízes leigos. E qual foi a surpresa dos estudos quando eles mostraram que os juízes profissionais se enviesam igualmente? E veja, suscetibilidade a enviesamento não tem nada a ver com inteligência. Pessoas inteligentíssimas se enviesam. Não tem nada a ver. Ser mais ou menos inteligente não te torna mais ou menos infenso a enviesamento cognitivo. Então, basta que você esteja imerso em determinadas condições para estar propenso a isso. Então, eles perceberam o seguinte, é importante que as pessoas entendam, especialmente os decisores, especialmente os juízes, que como homens que somos, embora alguns se achem super-humanos, como homens que somos, estamos suscetíveis, porém, pela graça do Divino Espírito Santo, como eu também já disse, os fatores que desencadeiam vieses são, em geral, previsíveis e, portanto, evitáveis. Porque todos nós carregamos esse arcabouço ancestral, impulsivo, intuitivo, abrupto, incontido, que sente a necessidade de decidir muito rápido, caindo na tentação, portanto, de decidir mal, né? É importante deixar isso claro, Denis. O Rui Barbosa sempre dizia o seguinte, ele diz isso na sua famosa oração aos moços, né? A justiça tardia é injustiça qualificada. Eu gosto de complementar a frase. Justiça muito rápida, justiça muito assodada é justiça desqualificada. E aí os estudos mostram isso, que não é nem boa a justiça muito lenta, nem muito rápida. O grande drama da arte processual é calcular o tempo decisório ótimo, não é? E por isso, o que esses estudos revelam é exatamente a finitude humana e, portanto, a finitude do juiz. É por isso que, de certo modo, Denis, eu cada vez me convenço mais de que, ao fim e ao cabo, as garantias constitucionais do processo e no processo, porque o processo em si é uma garantia do cidadão, ou seja, esse patrimônio garantístico constitucional, ao fim e ao cabo, servem para proteger o cidadão da finitude, da animalidade ancestral, da desgraçada condição humana do juiz. Porque é muito mais fácil, cômodo, eu diria até gostoso, desempenhar a atividade jurisdicional ignorando as garantias do cidadão do que obedecendo-as. Veja que quando eu ignoro uma garantia do processo, eu permito ao juiz destilar para fora os seus atavismos mais recônditos. Não há nada mais, com perdão do adjetivo, mas não me vem nenhum outro melhor, não há nada mais
sádico, mais testicular, mais orgasmático do que decidir sobre a vida de alguém sem fundamentar. Eu sempre brinco, né? Gostoso é brincar de César. Julgo procedente, julgo improcedente, condeno, absolvo, sem precisar fundamentar. Então, a fundamentação é um esforço civilizatório justamente para conter essa testicularidade decisória de alguém que decide por capricho. É muito mais... É instintivo, né? Animalesco, né? Muito mais instinto de dominação, né? Exato. É muito mais instintivo, animalesco, decidir ouvindo só o autor do que decidir após a abertura do contraditório. Quem é juiz sabe disso, Denis. Quem é juiz em sentido amplíssimo. Quem julga. Você pode ser um advogado, integrar o Conselho de Ética da OAB. Né? Então, geralmente é assim, você lê a petição inicial, você começa a ficar com raiva do réu. Você fala, coitado do autor, que réu desgranhento, que picareta sem vergonha. Você começa a abraçar o autor. Você já quer fazer justiça de maneira abrupta, inaudita, altera parte. E aí você abre o contraditório, escuta o réu, você fica na dúvida, você fala, e agora? Quem é juiz passa por isso todos os dias, o dia inteiro. O que mostra já, Denis, que o abrupto, o impulsivo, o inaudita altera parte constituem antônimos perfeitos da ideia mesma de processo. O processo, como diria Fatsalari, é o procedimento em contraditório, é o procedimento dialeticizado, é o procedimento vocacionado para o franco debate. Tudo isso é antônimo de abrupto, de impulsivo, de intuitivo, de inaudita altera parte. Né? Por isso que o contraditório é outro esforço civilizatório contra as animalidades ancestrais do juiz. É por isso que você precisa, por exemplo, de uma outra conquista civilizatória, que é a presunção de inocência, que não existe só no processo penal. Eu defendo que há uma dimensão civil ou extrapenal da presunção de inocência, porque defendo a ideia da transprocedimentalidade das garantias processuais. Mas no processo penal, a importância dela é ainda maior, porque também por instintos atávicos, a comunidade, cuja única deliberação possível é o linchamento, eu não acredito em inteligência coletiva. Para mim, o coletivo tende à burrice, né? Ele tem uma imbecilidade inata, porque o QI médio da massa é menor que o menor QI que há dentro dela. Então, é por isso que na esfera penal é preciso proteger o acusado, porque ele já começa o processo penal perdendo de 10-0. Por quê? Quando você imputa uma conduta criminal a alguém, tanto mais vindo de um órgão como o Ministério Público, após uma investigação encetada pela polícia, você já começa a olhar o acusado com maus olhos. Há uma pecha social para o acusado. Por isso que a decisão de recebimento de denúncia, que hoje no Brasil é um carimbo, é um Ctrl-V, Ctrl-C, é o ato mais delicado do processo penal. O processo penal nasce com o recebimento da denúncia. Recebeu a denúncia, cria-se para o acusado já o antecedente criminal, vai constar da ficha criminal para o resto da vida. Então, veja que as garantias do processo e as garantias no processo e a garantia do processo em si, em última análise, são
conquistas civilizatórias anti-enviesantes. É por isso que dá para tratar do devido processo legal e de todos os seus múltiplos desdobramentos sob a perspectiva da economia comportamental. Só que todo esse esforço civilizatório foi se acumulando de modo anti-enviesante, sem que a comunidade tivesse consciência da existência desses atalhos cognitivos e de como eles são pérfidos na prestação jurisdicional. Ou seja, no fim, o que é a garantística constitucional do processo e no processo? Ao fim e ao cabo, tudo isso serve para nos proteger do homem juiz. Esse ser humano... especialmente desse instintivo que você falou, esse que tem a ânsia de dominação, que é autoritário, exato. né? É que é por isso, caprichoso. Denis, e não vou me delongar mais, é por isso que me causa arrepios doutrinas constitucionais e processuais, entre aspas, porque essas pessoas não são processualistas, eles são jurisdicionalistas, doutrinas de empoderamento do poder judiciário e que reduzem o processo à condição diminuta de utensílio, de ferramenta, de instrumento a serviço do poder do juiz. Entendi. E por isso que a sua proposta, então, Eduardo, ela é precaucional, né? Que você menciona no livro. É uma proposta precaucional. Eu vi que você dividiu o seu livro em 3 capítulos e ao final dele, logo no finalzinho mesmo do livro, eu gostei porque você faz uma série de propostas objetivas mesmo para reformas da norma processual. Aí eu vou usar a sua expressão aqui, tá? Eu até anotei, com o objetivo de neutralizar, mitigar ou eliminar esses vieses. Quer dizer, não é uma coisa que... Tem uma pergunta aqui no chat, que foi do João Gustavo Araújo. Ele fala assim, ó, doutor Eduardo, mas a imparcialidade, mesmo sendo uma garantia das partes, não iria robotizar as decisões? Por mais que o ser humano tente ser imparcial, ele sempre irá pender para um lado. Essa pergunta que ele faz aqui, ela para mim, você responde bem no livro, porque você em nenhum momento nega que o juiz é um ser humano. Muito pelo contrário, me parece, e se eu estiver errado, você pode dizer, viu, Eduardo? Fica tranquilo em relação a isso. Me parece que você faz propostas normativas, inclusive de reformas mesmo, legislativas, com o objetivo de evitar esse juiz aí dominador. Vamos falar assim, para não usar nenhuma adjetivação sexual. Um juiz dominador, um juiz que tem ânsia de dominação, esse ser autoritário, né? E, antes de voltar a palavra para você, me permita só, eu queria ler um trecho aqui da sua obra, que é justamente essa, que me chamou muita atenção. Me chamou a atenção a obra inteira. Mas quando, ao final, você faz propostas de reforma legislativa, eu fui lendo as propostas e fui lembrando, assim, eu não sou professor de processo civil, então é mais natural que eu lembre mais do processo civil, né, do que do processo penal, do processo de trabalho. Então, quando eu fui... É o meu viés é o processo civil. Então, quando eu li aqui as suas propostas, eu fui lembrando, ó, isso aqui, o código é diferente. Li outra, código é diferente. Outra, código... Me permita ler aqui, pode ser um pouco enfadonho para você, mas eu acho que para quem está nos ouvindo, acho que vai ser bom. As propostas feitas pelo doutor Eduardo aqui, em relação à legislação mesmo, para tentar diminuir, vamos dizer assim, ou neutralizar, mitigar, né, esses viés cognitivos. O juiz da instrução deve ser impedido de sentenciar. As regras que concretizam o princípio da... Outro item. As regras que concretizam o princípio da identidade física devem ser revogadas. 3. O juiz deve ter contato com a prova ilícita. O juiz que teve contato com a prova ilícita deve ser impedido de prosseguir no feito. O juiz que apreciou o pedido de tutela sumária deve ser impedido de sentenciar. O juiz que proferiu a sentença de mérito nulificada deve ser impedido de rejulgar. Os juízes da decisão rescindenda nulificanda
devem ser impedidos de julgar a ação incisória e nulificatória. 7. Os juízes vencedores do acordo unânime devem ser impedidos de participar do julgamento de revisão oficiosa. 8. O relator que proferiu a decisão agravada deve ser impedido de participar do julgamento do agravo interno. É tudo diferente do que está no Código. 9. Os juízes que proferiram o acordo embargado devem ser impedidos de participar do julgamento dos embargos de divergência. E 10. A prova pericial deve ser a última ratio, devendo o juiz escorar-se preferencialmente em pareceres técnicos trazidos pelas próprias partes. Aqui eu li mais para fim de registro, depois, lógico, eu sugiro a todos que leiam o livro inteiro para entender por que chegou nesse ponto a proposta aqui. Essas suas propostas, você quer fazer algum comentário? Por que você chegou nesse ponto? Que me chamou muita atenção, porque todas as propostas são diferentes do que está no código, né? Quer dizer, o juiz que ele participa da instrução, ele julga. Então, eu até brinquei assim, na hora da anotação, falei assim, então a AIJ, na sua proposta, vai se transformar numa AI, uma audiência de instrução, não vai ter julgamento, né? Então, assim, você queria comentar alguma dessas propostas aqui para explicar por que você queria chegou comentar 3 coisas. Em primeiro lugar, eu tomei esse cuidado de explicar no meu livro que eu estou fazendo propostas de lege ferenda. Porque essa distinção deles entre modelos de lege lata e modelos de lege ferenda anda muito demodê no meio acadêmico brasileiro. Né? As pessoas perderam a honestidade intelectual, em boa parte, de entender o que é direito posto e o que é o direito que elas gostariam que fosse posto. Então, o sujeito bola uma teoria que destoa do sistema de direito positivo, mas como ele quer vender o livro e ser citado nos tribunais, ele faz uma pirueta, um duplo carpado, ele faz movimentos acrobáticos circenses e ginásticas retóricas para convencer as pessoas de que aquilo que ele está propondo não é uma proposta, é uma descrição de um sistema de direito positivo vigente. Tanto que o professor Nelson Nelly sempre brinca dizendo o seguinte, que ele sistematicamente faz como primeira pergunta ao candidato da banca o seguinte, o que você está propondo é de lege lata ou é de lege ferenda? Não há nenhum problema em se, na academia, escreverem trabalhos de lege ferenda. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Você se deparar com tese de doutorado em que o candidato está propondo um modelo para modificar o sistema vigente. É um trabalho de engenharia jurídico-social. E são trabalhos valiosíssimos. Aqui no Brasil, ao invés de se fazer isso, o sujeito, porque não quer fazer, ele transveste o seu trabalho de um modelo de lege lata. Então, o meu trabalho é um trabalho de lege ferenda, é um trabalho de engenharia jurídica. Em segundo lugar, eu proponho algumas alterações nos procedimentos civil, penal e trabalhista. Não é um trabalho de processo civil. Ele também é de processo civil. Ele abarca processo civil, processo administrativo, processo trabalhista, processo penal militar, processo penal comum, processo eleitoral e assim por diante. Porque, como bem detectou uma grande processualista argentina, de cuja amizade eu gozo, que é a professora titular de processo civil da Universidade Nacional de Rosário, a Andrea Leroy, há procedimentos que estimulam mais e outros que estimulam menos quebras de imparcialidade. E por uma longa tradição autoritária de tipo instrumentalista e, portanto, judiciocrática, a tradição processual civil brasileira é uma tradição judiciocrática.
e cada vez mais judiciocrática, cada vez mais instrumentalista, cada vez menos garantística e, portanto, propugna formatos procedimentais altamente enviesantes. E eu fui mostrando ao longo do meu trabalho que um dos fatores que mais enviesam o juiz são os formatos procedimentais que apostam numa excessiva oralidade quiovendiana. O que os estudos empíricos têm mostrado é que, por mais que isso nos desagrade, porque o problema do estudo empírico é isso. Às vezes ele mostra coisas que você não quer ver, mas está ali, bicho, está pesquisado, está registrado. É que a oralidade é uma máquina de enviesar juízo. E, de lege ferenda, seria desejável que, onde há excesso de oralidade, se ceda a um pouco mais de escrituração. Por exemplo, um dos vieses cognitivos que mais acometem os juízes nasce justamente da glorificação da identidade física do juiz, que é o viés de representatividade. É um dos vieses dos quais eu trato aí no livro. Basicamente, o que é esse viés? Eu vou falar bem rapidinho. A mente humana tende a se impressionar com pequenas amostragens, achando que aquela pequena amostragem é representativa de toda uma categoria. De ordinário, os estudos mostram que o réu culpado tende a ficar nervoso em audiência. Mas isso é uma tendência aqui e ali falível. Porque há réus culpados, especialmente psicopatas, que não se desestabilizam emocionalmente sob a pressão de um interrogatório, e há réus inocentes, desacostumados a colocarem os pés no fórum, que se intranquilizam durante o interrogatório. Eu me lembro muito da minha avó, uma pessoa humilde, simples, que morreu orgulhando-se de nunca ter colocado os pés no fórum, nem como testemunha. Porque, para o povo antigo do interior, pôr o pé no fórum é atestado de culpabilidade. As pessoas tinham vergonha de serem vistas dentro do recinto forense. E pessoas assim se desestabilizam num ambiente austero, como é o ambiente judiciário. Então, muitas vezes, no curso da tomada de um depoimento, o juiz se impressiona com tom de voz, com vacilo de fala, com sudorese, com gaguejo, com postura corporal, detraindo desse gestual todo, muitas vezes, sinais de culpabilidade. Nem sempre o réu nervoso é réu culpado. E o problema maior é que, muitas vezes, esses elementos gestuais não constam dos autos, portanto, não são elementos controláveis pelas partes do ponto de vista objetivo racional e, não obstante, são elementos de convicção determinantes para o veredito sentencial. Então, na verdade, ao invés de se estimular a identidade física do juiz, o que se deve fazer é justamente o contrário. E não sem razão, a segunda sala do Tribunal Constitucional Espanhol, num julgamento do final dos anos 1980, decretou a inconstitucionalidade da identidade física do juiz no ambiente penal, dizendo o seguinte:
por um princípio de precaução, é preferível evitar o enviesamento a estimulá-lo. Se há dúvida científica de que o juiz que instrui se contamina psicologicamente com a colheita da prova oral, é melhor evitar que ele sentencie do que estimular o sentenciamento por ele. Por isso que eu digo que esses modelos que eu proponho são modelos de precaução, são modelos precautórios, porque isso é um princípio de vida deles, não é só um princípio do direito ambiental. Na séria dúvida científica de que uma conduta pode provocar um mal indesejado, é de bom alvitre que essa conduta seja evitada. Então, se há suspeita científica seríssima de que o juiz se contamina na colheita da prova oral, é de bom alvitre, é precaucional que ele não sentencie. E aí vem a máxima do direito processual penal espanhol, quien instruye não juzga, né? Quem instrui não julga. Mas veja, isso não vale só para o processo penal. E aí vem o terceiro ponto da minha fala. Nós temos a ideia obtusa, porque nunca é explicada, de que o juiz do penal tem que ser mais imparcial do que o juiz do civil. E de que o juiz do trabalhista pode ser menos imparcial que o juiz do civil e, portanto, do que o juiz do penal. Veja, a ideia de imparcialidade está implicada na essência mesma da ideia de jurisdição. Né? Tanto que vige a corrente majoritária de que jurisdição nada mais é do que a aplicação do direito por um terceiro imparcial. Não que o administrador público não tenha, muitas vezes, de ser imparcial, mas o grau de institucionalidade das garantias pela imparcialidade na esfera jurisdicional é muito mais forte do que na esfera administrativa. Você não pode arguir exceção de suspeição ou impedimento de um auditor da Receita Federal que abre um procedimento fiscalizatório na sua empresa. Embora você possa invocar a nulidade do auto de infração, se ele, sabendo-se suspeito, porque inimigo capital, por exemplo, de um dos sócios da empresa, suspeito não se declarou. Mas a parte não tem um controle ex ante. Então, vejam a centralidade da imparcialidade no âmbito jurisdicional. É muito mais forte, porque é a razão de ser mesma do julgamento. É antropológico. A própria ideia de juiz, quando você remonta às civilizações pretéritas, é sempre a escolha de alguém que não integra o conflito e que é desinteressado por ele. Isso remonta às pricazeras da civilização humana, não é? Então, não faz muito sentido se dizer o seguinte: olha, existem graus diferentes de exigência de imparcialidade a depender do ramo do poder judiciário e do direito material que regula a causa. Isso explica, por exemplo, o absurdo de se circunscrever, por exemplo, aquela regra do Código de Processo Penal introduzida pelo pacote anticrime, que diz que o juiz que tem contato com a prova inadmissível fica impedido de sentenciar, ao âmbito penal. O juiz civil, se tiver contato com uma prova inadmissível e desentranhá-la dos autos, vai sentenciar tão enviesado quanto o juiz penal. E aí vem a pergunta: o juiz civil pode ser menos imparcial que o juiz penal? Eu me lembro na primeira causa como advogado, Denis, eu vivi esse problema. Eu advogava para o réu alimentante, e aí a autora alimentada, isso nos anos 90, pulou o muro da casa do meu cliente, enfiou o dedinho na caixa do correio
Naquela época, os bancos enviavam impresso o extrato bancário do mês. Ela foi lá, abriu o extrato bancário. O meu cliente não tinha renda comprovada, ele era um autônomo no mercado informal. Ela não conseguia provar que ele tinha renda. E ela, por violação de correspondência, demonstrou nos autos. O que eu falei para o juiz? Prova ilícita. Peço ao senhor que desentranhe. Ele falou assim para mim em audiência: tá bom, eu não vou juntar, mas eu quero ler antes o extrato. E ele passou o resto da instrução inteira advogando para a autora mais que o próprio advogado por ela constituído. Ele obsessivamente começou a ordenar provas de ofício para tentar obter o mesmo resultado prático que haveria se a prova não tivesse sido desentranhada. Então, não tem silogismo às avessas, né, Eduardo? É o silogismo às avessas. Eu já sei como é que eu vou julgar, eu só quero fundamentar depois. É isso. Ou seja, ele já teve contato com o conteúdo, né, da prova ilícita. Então, isso vai gerar um viés. É por isso que eu defendo que essa regra do CPP tem que ser aplicada extensivamente a qualquer ambiente procedimental extrapenal, trabalhista, eleitoral, civil e assim por diante. E sabe o que tem acontecido muito hoje em dia com essa era da tecnologia aí? Vídeos editados e áudios editados. Às vezes o juiz toma contato com o vídeo que foi editado, as imagens foram alteradas, o áudio também foi. Aí ele fala, não, prova ilícita, tira. Mas aí ele já teve contato e é o mesmo que vai julgar depois, né? Óbvio. Muito interessante. Agora, sim, olha, quem me conhece sabe que eu não sou de ficar bajulando, não. Eu achei genial essa proposta. Genial, genial. Porque é justamente algo que me causa estranheza, porque na primeira audiência pública do CPC, Eduardo, foi aqui no Belo Horizonte, sabe? A primeira audiência pública que teve para a discussão do novo CPC. Eu não sei se eu te mandei esse texto. Eu cheguei em casa e escrevi um artigo. Depois que eu saí da audiência, cheguei em casa e escrevi um artigo. Porque nessa audiência me impressionou muito uma situação em que os advogados estavam propondo, e todo mundo, juiz, todo mundo lá que estava presente, propondo sobre aplausos e gritinhos de uhul. Claque, né? Uma radicalização da oralidade. E eu tinha acabado de ler um livro de um pensador búlgaro chamado Massa e Poder, Elias Canetti. E ele fala sobre a Malta, sobre como esses movimentos de massa, que é uma coisa que você tocou aí nesse assunto, né? Você tocou essa questão do indivíduo e da coletividade, como que isso arrasta a multidão, né? E diminui o QI. Então, eu vi advogados experientes defendendo a oralidade, dizendo o seguinte, que o novo Código de Processo Civil, então o novo Código de Processo Civil, que iria ser feito ainda o projeto, a primeira audiência pública, a gente não tinha nem um esboço desse projeto, deveriam radicalizar a oralidade e que deviam reduzir ao mínimo possível a escrituração. E apresentaram isso como se fosse uma grande novidade no direito. E eu como professor de processo, eu logo lembrei, falei, gente, que Ovenda já falava isso no início do século passado. Ficar defendendo isso como se fosse uma grande novidade, e com experiências desastrosas, inclusive na Alemanha e em outros países, né? E aí eu escrevi um artigo, eu não sei se eu te mandei, se eu não te mandei, eu vou te mandar. Não me mandou, mas é bom você tocar nesse assunto. Aqueles que vangloriam a oralidade, eu faço um convite. Hoje, a Argentina vive uma derrama de códigos de processo civil provinciais calcados numa oralidade radicalizada. E como eu dou aula no mestrado da Nacional de Rosário, e tenho muitos amigos na Argentina, eu sempre estou up-to-date com o que está acontecendo lá. E os relatos são desastrosos, porque se chegou a um ponto de tamanho radicalismo na oralidade que os processos pararam de andar. Eu vou te dar um exemplo. A boa, entre aspas, velha oralidade piovendiana, ela propugna uma oralidade de A a Z, do alfa ao ômega, da petição inicial até a sentença. Então, lá se tem a ideia de que o processo começa e termina num único jato, na mesma ocasião de audiência. E aí é óbvio que não dá para você fazer 10 audiências para essa finalidade num dia. Só que se você não marcar 10 audiências por dia, você não dá conta do volume de processos e não consegue dar cabo.
porque começa a acontecer uma pressão de demanda. Começa a ter mais petição inicial distribuída do que sentença proferida. E aí qual é o problema? É o drama de se conseguir só marcar 3 audiências, 2 por dia. Para você ter na audiência inicial, resposta, réplica, saneamento, tentativa de acordo, oitiva de testemunhas, depoimento pessoal, memoriais orais e, inclusive, sentença oral. O que aconteceu? Isso se inviabilizou por completo a administração das justiças provinciais. Inviabilizou, está inviabilizando e continuará a inviabilizar se essa aposta enviesante na oralidade prosseguir. Então, a oralidade, para além dos problemas psíquico-cognitivos que ela traz para a rigidez judicial, ela traz um problema burocrático administrativo gigantesco. Então, são 2 razões para a gente parar de apostar em soluções que já se mostraram malogradas há mais de um século. Mas parece o eterno retorno, é o eterno retorno do malogro, né? É o novo que é velho, né? Tipo, isso aqui é uma novidade, quando vai ver, isso já foi aplicado, é a falta de desconhecimento. Inclusive, eu queria acrescentar até uma coisa na sua fala, que além do depoimento das partes, as testemunhas. Você, como juiz, sabe bem disso. Eu já presenciei diversas situações de pessoas simples que não estão acostumadas com esse ambiente forense, que na hora do depoimento testemunhal, abaixa a cabeça, não olha nos olhos do juiz, fica tremendo, porque o juiz começa falando que se você mentir, você vai ser preso. Aí a pessoa não está acostumada com isso, e a pessoa entra em pânico, né? Então já teve casos de eu, como advogado, ter que interferir para defender a testemunha, porque a testemunha está sendo maltratada, e esses estudos que eu tenho pavor, né? Não sei se você... Pelo que eu li do seu livro, se você também não gosta. De imaginar que um comportamento físico, vamos falar assim, né? Um gestual, é sinônimo, né? Pode ser objetivável. Ela não olhou nos meus olhos, então está mentindo. Né? Já ouvi isso uma vez de um julgador. Chegar para a testemunha e falar, ele não está olhando para mim porque está mentindo. Eu falei, não, excelência, ela não está olhando para o senhor porque ela não está acostumada com esse ambiente, ela está com medo de ser presa. É por isso, ela não está falando mentira. Isso vai ao encontro do que eu falei, Denis. Totalmente. Mais uma vez, isso determina o veredito, mas não vai para a fundamentação. Então, os juízes não colocam na fundamentação juiz, assim. Olha, o depoimento da testemunha X me pareceu sem credibilidade porque ela não me olhou nos olhos, estava suando muito. É um exercício de jurisdição absolutamente insincero e, portanto, pouco republicano, porque o fator determinante para o veredito não é oferecido a um controle objetivo racional pelas partes. Não é oferecido ao contraditório. É lógico que não é só a oralidade que é enviesante, né? Por exemplo, se você me permite acrescentar, esta praga do inaudita altera parte, quase sempre desnecessário, é outro fator que enviesa enormemente. Eu comecei falando sobre isso. O juiz da liminar tende a confirmá-la na sentença. Aí as pessoas me perguntam, mas essas medidas que você propõe, elas burocratizariam e tornariam quase inviável o exercício da jurisdição, porque dá muito trabalho. É um dos argumentos que se levantou para se impugnar a instituição do juiz de garantias. Não, olha, a implantação do juiz de garantias no sistema de organização judiciária é problemático. A resposta que eu dou é simples. Todo processo civilizatório é custoso e problemático. Dá trabalho fundamentar, dá trabalho abrir contraditório, dá trabalho respeitar o juiz natural, dá trabalho autocontenção pelo próprio juiz para resguardar sua própria imparcialidade, dá trabalho duplo grau de jurisdição, dá trabalho obedecer à presunção de inocência. Ou seja, tudo que é esforço civilizatório, porque justamente objetiva conter o estado de natureza hobbesiano, porque visa conter as nossas animalidades ancestrais, tudo isso dá trabalho. E não raro esse trabalho implica o quê?
construção de organizações institucionalizadas. Agora, a gente precisa saber o que a gente quer para a nossa vida. Nós queremos, em alguma medida, combater essas animalidades, esses impulsos, esses instintos, esses atavismos, ou nós queremos caminhar a passos largos para uma sociedade mais civilizada, para um estado de coisas lockeano? A gente precisa tomar uma decisão, né? A gente quer o atavismo do pseudo-linchamento, que muitas vezes se consubstancia num punitivismo estatal a todo custo? Ou nós queremos uma justiça penal racionalizada, dentro do que é possível racionalizar, comedida, deliberada, refletida, democrática? Essa é a decisão que nós precisamos tomar. Então, me causa espécie quando eu escuto de processualista isso. Olha, separar o juiz da instrução do juiz da sentença dá muito trabalho. Lógico que dá trabalho. Dá trabalho fundamental, meu amigo. Você não se deu conta ainda de que as garantias constitucionais contra-estatais, de uma maneira geral, são a luta civilizatória pela animalidade, pela pré-história. Contra a animalidade, contra a pré-história. Essa é a luta civilizatória que nós temos que travar. Então, ouvir que dá trabalho, com todo respeito, é no mínimo uma burrice. Verdade, genial. Assim, para mim, esse estudo foi muito bom, essa entrevista tá muito boa, e eu assustei porque já passou 1h40. Se deixar, a gente nem viu passar, assim, eu pelo menos não vi, foi assim, dá vontade de ficar conversando aqui um tempão. E só para deixar claro, deles, assim, eu também não quero tomar muito tempo, mas só para não deixar sem resposta aquele colega, é preciso ficar claro que não existe um estado absoluto de imparcialidade. Ninguém é bacteriologicamente ascético. Não existe mente tábua rasa, né? O que vale a pena lutar, é o esforço que vale a pena, é um esforço agonístico, porque é um esforço condenado ao malogro parcial. Mas não importa, é o esforço que vale a pena. Assim como o cientista luta por uma objetividade mínima, sabendo que, em boa parte, o seu conhecimento estará contaminado por algum grau de subjetividade, da mesma forma é a luta do juiz pela imparcialidade. É como diz o meu amigo, que escreveu um excelente livro, depois do meu, é o segundo livro sobre o tema, que é esse aqui, A Imparcialidade no Divã, do Rodrigo Dório Dantas, que eu entrevistei há pouco no meu programa no Instagram. É preciso que se lute por um estado mínimo de imparcialidade. Porque o que se vendeu durante muitos anos é o seguinte: porque não existe ninguém totalmente neutro, vamos abandonar a luta pela imparcialidade. Isso foi um crime que fizeram contra o Instituto. As pessoas que defendem isso não têm ideia da besteira e da perniciosidade do que estão defendendo. Porque, ao fim e ao cabo, Denis, imparcialidade e neutralidade são exatamente a mesma coisa. São sinônimos. A imparcialidade não é uma qualidade inata. A imparcialidade não é uma virtude. Não é uma condição privilegiada de alta espiritualidade para alguns iniciados. Ou não é uma condição de supermoralidade. Na verdade, Denis, não existe a imparcialidade. Existe o esforço agonístico, muitas vezes condenado a um insucesso parcial. Existe o esforço pela imparcialidade. A imparcialidade é o resultado, nem sempre bem-sucedido, de um esforço de autocontenção ou de heterocontenção pelo sistema, que é o que eu proponho no meu livro.
um modelo procedimental heterônomo, que impõe de fora para dentro ao juiz alguns expedientes que evitam que ele se enviese. Mas, repito, é um esforço que, ao fim e ao cabo, é um esforço civilizatório. É o esforço contra, repito, me perdoem pela insistência, é o esforço contra os nossos instintos mais primitivos. E é o esforço pela democracia e pela liberdade. No fundo, é tudo isso. Olha, eu preparei aqui umas 40 perguntas, tem 4 páginas aqui, obviamente não vai dar, não vai dar para fazer todas as perguntas. Eu queria só, para não deixar aqui, deixa eu falar até o nome aqui da pessoa, Ricardo Barcelos, para não deixar o Ricardo Barcelos sem resposta, eu ia fazer 2 perguntas finais, assim, a gente já passou muito do horário, né? A gente tinha pensado mais ou menos em 1 hora, já estamos caminhando para 2, tá? A conversa é tão boa que já foi. Eu queria perguntar 2 coisas, se puder responder, né? Se não puder, não tem problema. Se você acrescentou alguma outra proposta depois de 2016, o livro foi publicado em 2016, e você publicou diversos outros estudos sobre esse tema também depois. Aí eu queria saber se dentre essas propostas aqui, se você pensou em alguma, ou então assim, se está pensando em alguma outra coisa, se você está caminhando assim para um estudo mais profundo sobre algum desses temas. E, por fim, para não deixar o colega sem resposta, se você, que tem a ver com isso, né? Se você considera que a relação entre o julgador, o juiz, e o órgão da acusação, o Ministério Público, também é capaz de gerar viés cognitivo. E como é que deve ser essa relação entre juiz e Ministério Público? Eu vou começar pela segunda. No meu livro, eu tratei do chamado viés de grupo. Eles chamam em inglês de in-group bias. E há vários estudos que mostram o seguinte: o juiz tende a pender pela parte que integra um grupo do qual o juiz também é partícipe. Por exemplo, tem um estudo interessantíssimo em Israel. Israel é um país plurinacional, de maioria judaica, mas não só, os palestinos são cidadãos israelenses. Existem israelenses armênios, que são ortodoxos, existem israelenses palestinos muçulmanos e existem israelenses judeus. E esses israelenses integram o quadro de magistrados do Poder Judiciário de Israel. Há juízes palestinos e há juízes judeus. E eles percebem o seguinte lá, tem vários controles estatísticos sobre isso. Quando estoura uma bomba na faixa de Gaza e morrem muitos palestinos, nas demandas entre judeus e palestinos, os judeus palestinos propendem mais para os palestinos. E quando o Hamas solta alguma bomba e morre muita gente em Jerusalém, por exemplo, os juízes israelenses, nas demandas entre palestinos e israelenses, propendem mais para os judeus. Esse é um dos tantos estudos sobre viés de grupo. E não raro os juízes veem não só os membros do Ministério Público, mas, de uma certa maneira, os advogados públicos, em geral, como colegas de serviço público. Eu vou falar por mim deles. Eu fui procurador da Fazenda Nacional. Antes de ser procurador da Fazenda Nacional, eu fui advogado tributarista. Então, eu vivi essa situação. Em causas tributárias, eu fui autor, réu e juiz. Eu só não fui o agente lançador, só não fui fiscal. E eu percebia que, quando eu ia despachar como procurador da Fazenda Nacional, os juízes me ouviam de uma outra maneira. Era nítido na cara deles que eles prestavam muito mais atenção no que eu falava como procurador da Fazenda do que quando eu falava, quando eu ia despachar com eles, como advogado de contribuinte. Nítido. Isso é um viés de grupo. Eu era tratado pelos juízes como quase um colega deles, um colega de serviço público, que gozava da credibilidade de ter passado pelo filtro de um concurso público. E isso acontece de maneira muito mais dramática em relação ao Ministério Público, porque
por uma prerrogativa funcional que tem um certo fundamento, porque sobre os membros do Ministério Público também recai deveres de imparcialidade. Nós não tratamos disso aqui. Mas há a garantia do promotor natural, pode-se arguir contra membros do Ministério Público, exceção de impedimento e suspeição. Existem várias recomendações internacionais, dentre elas, por exemplo, uma vinda da International Association of Prosecutors, que é um órgão vinculado à ONU, que prescreve uma conduta ao membro do Ministério Público, quando ele é parte no processo, não quando ele é custos legis, muito mais altiva do que aquela que se exige de um litigante civil. Isso está escrito literalmente na recomendação. Então, o juiz, e por essa específica razão, por ser um agente imparcial, seja acionante, seja um mero custos legis, é que faz com que o membro do Ministério Público se sente ao lado do juiz. Embora eles não saibam, se esqueçam muitas vezes disso, né? E é muito comum a amizade entre juízes e membros do Ministério Público. Nós nos tratamos muitas vezes como praticamente iguais. As carreiras são carreiras homólogas, os concursos são muito parecidos, a remuneração é equivalente, é comum juiz prestar concurso para o MP e vice-versa, comum casais de juízes e promotores, né? Eu conheço um monte. Juiz casado com promotor, ou promotora casada com juiz, enfim. Então, isso é tão forte que a Comissão de Veneza... O que é a Comissão de Veneza? A Comissão de Veneza é um órgão do Conselho da Europa que edita as diretrizes sobre direito constitucional. E num dos relatórios da Comissão de Veneza sobre imparcialidade, eles prescrevem o seguinte: os juízes precisam tomar cuidado, porque existe na prática o que eles chamam de viés de promotor. Eles chamam de prosecutorial bias. Os juízes tendem a dar um peso diferenciado àquilo que os membros do Ministério Público dizem, seja oficiando como parte, como sujeito acionante, seja oficiando como fiscal da ordem jurídica, chamava-se antigamente de fiscal da lei. E isso é verdade, Denis. É muito comum se assistir na prática à captura dos juízes pela lógica acusatória do Ministério Público. Que não me deixe mentir, Sua Excelência, o ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. O que nós vimos ali é uma autoridade judicial operando sob a lógica acusatória ministerial. Tanto que, a todo tempo, os juízes, os ministros do Supremo, usavam a expressão o juiz acusador. O que é problemático no vice do Supremo, né? Que tem oficiado como juiz investigador. Essa expressão foi usada? Juiz acusador? Direto, juiz acusador. Volta e meia, o Gilmar Mendes, o Lewandowski, falavam, sim, um absurdo este comportamento do juiz acusador, porque vem novamente aquilo que eu falei. Uma das boas maneiras de você evitar procedimentalmente enviesamento é uma divisão funcional interna de tarefas, a depender da fase processual. Quem investiga não acusa. Quem acusa não instrui. Quem instrui não sentencia. E quem sentencia não executa. Isso não vale só para o processo penal. Isso deveria valer para o processo civil. Há um texto que eu cito no meu livro de um grande estudioso de viés cognitivos nos Estados Unidos, professor em Cornell, chamado Jeffrey John Ratlinsky, que, junto com outros dois autores, escreveu um texto seminal, recomendo que leiam, chamado Inside the Judicial Mind, quer dizer, dentro da mente do juiz. Esse texto está em inglês e se encontra facilmente na web. É só digitar o título do Google.
E ele propõe exatamente isso. Ele propõe uma divisão funcional de tarefa entre os juízes a depender da fase processual. O Glauco já havia proposto isso. Ele chama isso de procedimento escalonado, tanto para o civil quanto para o penal, né? Então, o problema é justamente esse do juiz acusador, né? Ele traz em si a figura do investigador, do acusador e do próprio juiz. Então, ele desrespeita a divisão de tarefas, se contamina porque se enviesa. Então, esse é um problema muito sério na relação entre o Ministério Público e o Poder Judiciário. É muito problemática. E, na verdade, isso que o Moro fazia com o Dallagnol é interessante, porque o que isso chocou a classe média que assiste Globo News e lê Folha de São Paulo? Porque eles estão vendo, eles viram acontecer com os ricos o que há décadas já acontece aos pobres. Porque essa relação promíscua entre promotores e juízes não é de agora. Isso não é de agora, isso é mais antigo do que andar para frente. Né? E, em boa parte, é culpa dos juízes, que aceitam esse tipo de abordagem e esse tipo de insinuação. Você pode ser amigo do Ministério Público, mas você tem que ter a consciência disso que você falou, Denis. Há um viés de Ministério Público. Há um prosecutorial bias que enviesa os juízes que sempre dão muito peso para aquilo que o Ministério Público diz. Não que o Ministério Público não mereça credibilidade no que fala, eu não estou dizendo isso. Mas, não raro, há um peso desproporcional que pode distorcer, porque é um atalho mental. É mais cômodo para a mente confiar no promotor do que desconfiar dele. Óbvio, eu devo confiar. A boa-fé se presume, mas eu posso estar diante de uma acusação iníqua ou de uma afirmação tendenciosa. Então, a acusação, como parte do processo penal, por exemplo, tem a mesma dignidade da defesa. Então, eu não posso ficar trocando o WhatsApp com o promotor do caso que me consulta, olha, vou aqui formular um pedido de decretação de prisão temporária. Se eu pedir nesses termos, você defere? Agora, a defesa não tem acesso a esse tipo de contato íntimo por WhatsApp com o juiz. Na verdade, nem um contato nem o outro é bom. Então, esse viés existe sim. Eu desconheço estudos empíricos sobre isso, mas eles são intuídos na prática, tanto são que constam de uma recomendação para a comunidade europeia editada pela Comissão de Veneza. Não é? É gravíssimo, né? É isso. Realmente é preocupante. Passaram-se 2 horas voando. A gente conversou, eu e o doutor Eduardo José da Fonseca Costa, sobre esse livro, Levando a Imparcialidade a Sério. Obra espetacular. Quem assistiu a entrevista viu, tema mais do que inovador, tratado com profundidade. E já que a gente falou de oralidade, o doutor Eduardo, além de escrever bem, ele fala muito bem, então ficou muito fácil de entender todas as propostas do livro. Foi uma honra muito grande, um autor que eu já respeito e já acompanho, já tem algum tempo, e uma alegria imensa fazer essa entrevista. É uma entrevista que vai ser objeto de estudo na pós-graduação, nós vamos usar essa entrevista como estudo. Eu recebi muitas mensagens de colegas, alunos, lamentando o fato de não poderem estar aqui ao vivo para assistir, mas fiquem tranquilos que essa entrevista foi gravada, eu vou colocar depois no meu canal do YouTube também para a gente divulgar e estudar bastante. Agradeço muitíssimo ao Eduardo José da Fonseca Costa, o doutor Eduardo, agora eu posso dizer também, né, amigo, que é um profissional que admiro muito e que tenho muito respeito. E para mim foi uma alegria e uma honra imensa estar aqui com você hoje e conversar sobre esse assunto tão importante. Muito obrigado. Viu? Eu e a PUC Minas, nós todos agradecemos. Alunos, professores aí, obrigado pela atenção, pelo carinho. Estou à disposição aí. Tá certo. Muito obrigado a todos que acompanharam. Mais uma vez, obrigado ao doutor Eduardo. Um abraço e boa noite a todos.